bateria acabou aqui, tivemos que trocar com a carga. Peço perdão a todos, mas vamos continuar aqui com a palavra de Deus. Amém? Amém. Senhor Deus e poderoso Pai, pedimos a Ti, ó Deus, que aqueles que estão conosco, ó Deus, neste momento de culto, ó Pai, que o Senhor venha abrir os corações e as mentes para receber, Deus, a boa semente que é a Tua palavra, Pai. Deus, no nome de Jesus, que o favor do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Que a bondade do Senhor esteja sobre todos. Que as nossas mentes e os corações estejam prontos para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Amém? Em breve, isso não vai acontecer mais, né? Mas enquanto isso, não vamos desistir. Não vamos desanimar, né? Porque vamos permanecer até o fim, permanecendo fiel, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, você que está na sua casa, em Hebreus capítulo 10, versículo 29, 19 e o 23. Versículo 19 e o 23. Deus maravilhoso. Eita, Deus bom, viu? Aleluia. É bom servir esse Deus. É bom estar na presença dele, adorando esse Deus, que é digno de honra, glória e louvor. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 23. Não deixe de pegar a sua Bíblia e conferir conosco, por favor, tá? Pegue o celular, seu smartphone, o seu tablet, aí no seu computador, esteja pegando a sua Bíblia e conferindo conosco a palavra de Deus. Isso é importante para você, é importante para nós estarmos situados, saber, né, qual a nossa referência bíblica, né, de onde nós estamos tirando a revelação de Deus para as nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a nossa confiança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Aqui em Hebreus, o escritor aos Hebreus, neste momento, ele está exortando a igreja a permanecer na fé, a ficar firme na fé. Olha, ele começa essa parte aqui dizendo: tenha ousadia, vamos ter ousadia para entrar no Santíssimo, para estar no Santo do Santo, para estar na presença de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo, um sacrifício que tem um grande valor, que tem muito valor e que foi feito por nós. Então nós temos que entrar na presença dele e permanecer firme, permanecer fiel. Aí ele fala que retenhamos firme, a confiança, a nossa esperança, a nossa confiança, porque fiel é o que prometeu. Amém? O tema da mensagem de hoje é permanecendo fiel. O tema da mensagem é permanecendo fiel. Jesus diz assim: olha, aquele que permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então a oração, a orientação de Deus é sempre permaneça fiel. E o tema da mensagem é permanecendo fiel. Mas por que devemos então permanecer fiel? Por que você deve permanecer fiel? Por que eu devo permanecer fiel? E fiel a quem? E fiel por quê? Ora,
É óbvio, é claro que nós devemos permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso. Fiel a Jesus Cristo que morreu e deu a sua vida por nós ali na cruz. Mas, por que essa fidelidade? O escritor aos Hebreus já fala aqui, porque existe uma promessa para nós. No versículo 23. Porque fiel é o quê? Prometeu. Ora, Deus é fiel, então sejamos fiel. E Deus que fez a promessa para nós, Ele é fiel. Ou seja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo existe uma promessa. Existe uma herança. Existe um galardão. Existe um presente. E nós sabemos que sobre tudo aquilo que Deus pode nos dar nessa vida terrena, talvez bens financeiros, talvez um carro, uma casa boa, bons relacionamentos, boa família, boa amizade. Sobretudo, Deus nos promete algo que é eterno, a salvação, uma vida com Ele na eternidade. Então, os nossos corações têm que estar voltados para a eternidade. A nossa mente tem que estar voltada para aquilo que Deus promete para nós, que é eterno. Olha, Jesus fala que existem coisas na terra que o ferrugem consome, a traça consome, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. A maior riqueza que Deus pode dar a mim e a você é a eternidade. Então, existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Existe algo que Deus quer dar para nós, que é eterno. Eu poderia falar aqui de bens, Deus dá sim, conforme cada um glorifica o nome dele, conforme cada um exalta o nome dele. Não é errado você orar e pedir por isso, não. Mas as nossas mentes e os nossos corações têm que estar voltados para aquilo que é eterno, porque o que é eterno traz paz para nós. O que é eterno traz sossego para nós, para a nossa alma, refrigério, alívio para a nossa alma. Agora, existe algo que nós temos que aprender sobre as promessas de Deus. Nós não somos merecedores. Eu e você não somos merecedores. Deus não nos promete, Deus não nos dá algo porque somos merecedores, porque somos capazes de oferecer algo suficiente para Ele. Não. Tudo isso acontece porque Deus nos ama. Aleluia. Tudo que Deus nos dá, seja o ar que nós respiramos, seja a vida quando você foi concebido lá no ventre da sua mãe, porque Deus nos ama. E para ilustrar essa realidade do reino de Deus, eu quero trazer uma história narrada na Bíblia pelo profeta Samuel, que está lá em Samuel, segundo livro escrito por Samuel, quando ele fala da vida de um rapaz que viveu nos tempos de Davi, neto de Saul, filho de Jonas. Antes eu quero falar para você quem foi Saul. Saul foi um rei que o povo pediu a Israel. Um típico rei que o povo pediu a Israel. A palavra fala que ele era um homem que sobressaía dos ombros para cima, que era um homem de beleza, de estatura e de força. O povo de Israel pediu a Deus este homem, queria o rei. O profeta Samuel até ficou chateado, irado. E Deus falou: não, Samuel, o povo rejeita a mim, não a você, não fique triste. Eu vou dar a eles o que eles querem. E Deus deu Saul, o rei Saul, e Deus abençoou Saul. Deus deu do seu espírito para Saul. A palavra fala que Saul foi contado no meio dos profetas. Saul profetizou. Mas só que Saul não permaneceu na presença de Deus. Saul não permaneceu fiel. Saul não se manteve fiel. Ora, Saul era ungido? Era sim.
Foi Deus que separou Saul? Foi sim, conforme os moldes do povo, que o povo queria, mas foi Deus. Porque todo governo é instituído por Deus, foi Deus. Não foi os homens, foi Deus. O povo queria um rei, o povo queria, como as outras nações tinham um rei. Deus falou, vou dar a vocês um rei, mas saiba que esse rei vai cobrar de vocês imposto. Saiba que os seus filhos vão ter que alistar ao exército desse rei. Os seus filhos vão ter que ir para a guerra com esse rei. Esse rei vai ter servos e servas, concubinas. E o povo disse, não, nós queremos um rei. E Deus deu um rei àquele povo conforme eles queriam. Deus deu o seu espírito, o espírito dele sobre Saul. Mas só que Saul não manteve fiel, Saul desobedeceu aquilo que Deus tinha para ele. Enfim, Saul não permaneceu fiel. Mas Saul, dentre os seus filhos, ele teve um filho chamado Jonatas. Esse filho, segundo a palavra de Deus, ele era um filho que era sensato, que era responsável, mas estava ali debaixo da autoridade do seu pai. E Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Mas Jonatas, por causa do pecado do seu pai, porque Deus havia rejeitado Saul, Jonatas não teve o gozo de ver aquele filho crescendo, porque logo Deus escolheu um outro rei chamado Davi, Deus ungiu este rei, e Deus abençoou Davi. A palavra fala que Davi foi amigo de Jonatas, que Davi amou Jonatas com a sua alma. Houve ali uma afeição, um amor profundo entre os dois. Mas enfim, Jonatas estava sobre aquela autoridade do seu pai perseguiu Davi. E neste momento que ele perseguia Davi de perseguição, Saul e Jonatas foi à guerra e eles foram mortos na guerra pelos povos inimigos. E quando Jonatas foi morto juntamente com seu pai, chegou até o acampamento de Israel, que eles tinham sido mortos, que os inimigos vinham. Diz a palavra de Deus que a mulher que cuidava daquela criança chamada Mefibosete, aquela mulher foi correr, fugir daquela presença. Então logo aquela criança caiu e ficou aleijado de ambos os pés, ficou coxo. Aquela criança não podia mais andar. Eu quero que você medite bem, não perca nenhum momento. Eu estou falando para você, o tema da mensagem é permaneça fiel. Ora, diante desse cenário, eu quero falar para você da vida dessa criança, que então na época, segundo historiadores, ele tinha 5 anos de idade. Uma criança que era um príncipe, que o seu pai seria o rei de Israel, Jonatas seria o rei após a morte de seu pai. Mas Deus rejeitou aquela família, Deus rejeitou Saul. Então aquela criança teve um fim, não vou falar um fim, mas teve um momento drástico na sua vida, que foi perder a sua capacidade de locomover, de ir e vir como quisesse. Mefibosete ficou deficiente de ambas as pernas. Esse jovem tinha tudo para dar errado, esta criança. Então ele foi levado a uma cidade chamada Lodebar. Grava bem, Lodebar. Segundo o dicionário, Lodebar significa vergonha, ou lugar de vergonha. Aquele jovem, então, que era um príncipe, que poderia herdar o reino, foi morar agora em um lugar de vergonha. Mefibosete foi morar em um lugar de vergonha, um lugar de desprezo. E segundo alguns historiadores também, não chega a um consenso do significado do nome desse rapaz, mas provavelmente também quer dizer vergonha.
Talvez por causa do que estava acontecendo com Israel, com aquele povo, aquele rapaz recebeu este nome. Veja, meus amados, que ele foi um jovem que era para ser príncipe. Não foi porque os seus pais morreram, o seu avô morreu, perdeu toda a sua herança. Agora o rei sucessor, que era Davi, conforme o costume da época, o rei que herdava o trono, que assumia no lugar do outro, ele matava toda a família do anterior para que o anterior, a família, não proclamasse o reino em seu favor. Mas enfim, esse jovem e alguns outros da sua família conseguiram correr e fugir, e ele foi parar em Lodebar, sem o seu reino, sem o seu direito de governo, e ainda assim deficiente, sem a sua capacidade de andar. E ali aquele jovem, então, em Lodebar, ele cresceu, teve família ali, mas ele morava ali em condições difíceis. E certa vez, quando Davi já tinha assumido o seu reino, o seu governo, ele lembrou do seu amor para com Jonatas. Veja bem, meus amados, Davi, ele lembrou do seu amor para com Jonatas. Tá? Eu quero dizer que, talvez no seu momento de dificuldade, no seu momento de deficiência espiritual, deficiência social, talvez no seu lugar de vergonha, você pensa, para mim acabou e não tem mais jeito. Eu quero te dizer que existe uma promessa sobre a sua vida. Eu quero te dizer que existe um Deus que te ama. E essa promessa é baseada no amor de Deus. Davi se esqueceu por um breve momento, por ser homem, por ser falho. Ele esqueceu do amor para com Jonas. Mas voltou a memória dele. Veio novamente a memória dele. Mas eu quero te dizer que Deus jamais se esquece. Jamais Deus esquece do amor que Ele tem para comigo e com você. Por mais que você se sinta incapaz, então, por mais que você se sinta envergonhado ou no lugar de desprezo, de vergonha, abandonado, por mais que você ache, olha, eu perdi tudo o que eu tinha, os meus sonhos, os meus projetos, a minha boa cabeça, a minha boa mente, a minha capacidade de ir conquistar as coisas, porque talvez alguém, por um descuido, deixou você cair, até querendo te proteger, te magoou, te feriu. Muitas das vezes as pessoas nos ferem não porque elas nos querem. Muitas das vezes as pessoas nos aleijam, nos deixam aleijados não porque elas querem. Talvez até um momento de proteção, mas porque foi um descuido, não soube cuidar, não soube lidar com a situação, como aquela ama que cuidava de Mefibosete. Bosete, aquela mulher que cuidava dele, que ao fugir para proteger a si, aquela criança, ela caiu e aquele menino ficou deficiente. E às vezes, amados, nós temos que entender que acontece isso. Às vezes somos feridos não porque as pessoas nos querem mal, não porque o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso vizinho nos quer mal. Aquela pessoa no qual nós amamos nos quer mal, não. Mas porque ela não soube lidar com uma situação e acabou nos ferindo. E foi o que aconteceu com Mefibosete. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Mas assim, como Davi voltou para o amor que tinha para o seu pai Jonas. Aleluia. Existe uma promessa em Abraão para nós. Existe uma promessa em Jesus Cristo para nós. E sobre essa promessa está fundada, está firmada no amor de Deus. O amor incondicional, o amor insolúvel, o amor invariável, um amor que é constante, um amor que permanece e nos tira da condição que nós estamos. Olha esse rapaz. A palavra fala que quando Davi lembra do seu amor, ele diz, olha, lá no seu reinado com o seu povo, não há ninguém na casa
de Saul, da casa de Saul, para que eu possa usar com ele de benevolência, ou seja, para que eu possa favorecê-lo. Aí havia ali um servo da casa de Saul chamado Ziba. Então Ziba diz para Davi: sim, meu senhor, há alguém, Mefibosete, que mora em Lodebar, filho de Jonatas. Davi então chama aquele rapaz, fala com Ziba: vai lá, Ziba, traz ele na minha presença. E quando Mefibosete é levado à presença de Davi, a palavra nos diz que aquele homem então prostrado naquele chão, ali diante de Davi, ele fala: Senhor, que é teu servo. Ele diz: que é teu servo. Olha a expressão dele: que é teu servo, para tu teres achado, para tu teres olhado para um cão morto como eu. Olha só, ele fala: que é teu servo, para que você olhe para um cão morto como eu. Sabe por quê, meus amados? Mefibosete sabia da sua condição. Ele sabia culturalmente como acontecia. Conforme o costume da época, ele deveria ser morto por Davi, seus soldados, seus homens, para que não reclamasse o seu reino, a sua herança, aquilo que pertenceu ao seu pai, ao seu avô, e que por direito era dele. Ele sabia dessa condição, mas como aquele homem era de uma cultura que conhecia Deus e sabia que Deus rejeitou o seu pai, então, segundo o seu entendimento, e é assim, Davi agora era o rei legítimo, que foi coroado por Deus. Então aquele homem, talvez pensando que seria uma sentença, ele olha para a sua condição e diz: quem sou eu? Como pode o Senhor olhar para mim como um cão morto como eu? Porque é assim que somos diante de Deus. Se nós formos olhar para a nossa condição, a nossa situação, não temos nada para oferecer para Deus. A nossa sentença seria a morte. Aleluia. Mas existe o amor de Deus por nós, um amor incondicional. Tá? Que paga todo o preço possível. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. É a morte, deveríamos morrer. Mas Jesus foi lá e falou: olha, o José, a Maria, o Antônio, o Jefferson, a Miriam, o Davi, os demais, os homens não têm condição de pagar esse preço, para eles é muito alto. Então Jesus vai, morre naquela cruz, derrama o seu sangue e paga o preço que não poderíamos pagar. Ele morre ali por nós. Aleluia. E diz: Pai, está consumado, está feito, foi pago. Foi pago, o preço foi pago. Eles não têm como pagar, o homem não tem que pagar, mas eu paguei o preço por eles. Aleluia. Por amor a Jonas, Davi fala: olha, tudo que era do seu pai, todos os bens, tudo eu vou colocar em sua mão. Ziba vai ser o seu servo agora. Ele colocou servos e servas sobre Mefibosete. Ele disse: mas agora você vai assentar-se à mesa comigo, você vai tomar café comigo, você vai almoçar comigo, você vai jantar comigo, porque é assim que Deus faz conosco, é assim que Deus fez com você, é assim que Deus fez comigo. Nos tirou de uma condição de miséria, de uma condição em que o mundo diz não tem mais jeito. Ele disse: não, você vai sentar-se comigo, você vai comer comigo, você vai ficar à minha mesa, você vai jantar comigo, e ninguém vai poder falar nada, porque somos convidados do rei, protegidos do rei. Aleluia. Aleluia, porque Deus te salva, porque Deus te protege. E te coloca na mesa dele. E é assim que Deus nos trata. Eu quero voltar ao tema da mensagem: permanecendo fiel. Nós já sabemos das promessas de Deus, nós já sabemos que Deus nos ama. Só que existe uma postura em nós que temos que ter, uma postura de gratidão. E veja que Mefibosete não foi diferente, com esse rapaz não foi diferente.
Segundo a história relatada aqui em 2 Samuel, a partir do capítulo 9, Davi, ele foi perseguido por seu filho Absalão. Davi tem que fugir porque o seu filho quer matá-lo. Então Davi vai para o deserto. E neste momento o Ziba, que era servo de Mefibosete até então, ele engana esse rapaz aleijado, deficiente. E vai até Davi e fala: olha, Davi, eu trouxe para você. Ele leva para Davi jumentos, bebidas e comidas. E Davi pergunta: o que é isto? E ele fala: eu trouxe para você. E ele pergunta: aí Mefibosete, o filho de Jonatas? Ziba diz: ele não quis vir, ele ficou lá com Absalão para proclamar o reino dele, para requerer aquilo que é dele, o governo. Davi se entristece com aquilo, então coloca todos os bens, tudo aquilo que era de Mefibosete, Davi coloca na mão de Ziba e fala: agora vai ser seu, porque ele me traiu. Aleluia. Mas toda mentira que há contra nós, Deus joga por terra. Toda mentira, todo engano, todo engodo que levantam contra nós, Deus joga por terra. E aquela mentira, aquela falsidade, aquele engano, aquela difamação que fizeram contra você, Deus vai lançar por terra, Deus joga por terra, Deus já jogou por terra e traz à luz toda a verdade. Deus não deixa nos permanecer no engano, na mentira, ou enganados. Então Absalão morre, Davi volta para o reino. E quando Davi volta, Mefibosete então vai até Davi, justificar-se com Davi. E Davi pergunta: rapaz, o que você fez? Eu te dei tudo. Por que você ficou, me traiu? Então Mefibosete vira para Davi e fala: olha, meu senhor, eu não fiz nada disso. Foi Ziba, o meu servo, que eu mandei ele preparar os jumentos, mandei ele preparar tudo para irmos ao teu encontro. Ele foi e me deixou para trás, sendo teu servo coxo, deficiente, não teve como ir. Então, toda mentira é caída por terra e o coração de Davi volta para Mefibosete. E Davi fala: olha, então está tudo certo, você está perdoado, vou dividir os bens, vou deixar com Ziba uma parte, outra parte com você, para você cuidar, e uma parte com Ziba. Eu quero dizer para você o que falou aquele rapaz diante dessa situação. Ele disse assim: olha, meu rei, todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste o teu servo um lugar entre o quê? Entre o quê? Os que comem a tua mesa. Ele fala: olha, todos nós merecemos a morte, todos os descendentes do meu pai merecem a morte. Comigo não é diferente. Mas, entretanto, o Senhor me deu um lugar à mesa junto contigo. O Senhor me deu um lugar para comer junto contigo. Que direito tenho eu, pois, de ti pedir qualquer outro favor? Veja, Ziba diz: que direito tenho eu de te pedir qualquer outro favor? Ziba permaneceu fiel. Talvez ele não teve tudo aquilo que ele tinha. Talvez ele não viveu com toda a riqueza que ele tinha a partir daquilo. Mas ele mostrou que o coração dele era voltado ao rei e não aos bens que ele tinha. Ele mostrou que o coração dele estava ligado ao rei, assim como foi o seu pai. Ele mostrou que ele amava o rei e não o que o rei tinha para dar a ele. Porque se ele amasse o que o rei tinha para dar a ele, ele fala: não, tira tudo de Ziba e volta para mim. Seja tudo meu novamente. Mas não. Ele falou: nada, nada, nada. Não precisa de nada. O fato de eu ter sentado à sua mesa foi o suficiente. Ele permaneceu fiel. Lembro-me de Jó,
Quando Satanás chega diante de Deus, toma os bens dele, você vai ver se ele vai ser fiel. Então Deus permite e Satanás tira tudo que ele tem, os bens, os filhos. E Jó adora a Deus. E depois ele volta. E Deus diz, viu o meu servo Jó e nada blasfemou e me adorou. Jó disse, olha, osso por osso. Tudo que o homem tem, ele dá por sua saúde, pele por pele. Ele dá por sua saúde tudo que ele tem. Ele dá em troca da sua saúde. Deixa eu tocar na saúde dele. Deus permite. Satanás vai lá e adoece Jó. Fere Jó com feridas, com chagas. Mas Jó ainda assim permanece fiel a Deus. Permanecendo fiel. Aleluia, isso é louvável, isso chega ao coração de Deus. Permanecer fiel, independente de qualquer coisa. Se está indo tudo bem ou tudo mal, nós devemos permanecer fiéis àquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos redimiu, que nos resgatou, aquele que nos tirou de um poço de lama, de podridão, nos tirou do meio dos porcos, da imundícia, e mudou o nosso caráter, e mudou a nossa natureza, permanecendo fiel. Mefibosete permaneceu fiel. O que posso eu querer do rei? O que posso querer eu de Deus? Se ele já me deu o direito de viver com ele na eternidade. Sabe, tudo que Deus me der eu não vou rejeitar. Eu não rejeito. O Senhor quer me dar carro, o Senhor quer me dar bens, o Senhor quer me dar, seja lá o que for nessa terra, eu não vou rejeitar. Mas eu devo permanecer fiel, não por aquilo que Ele tem para me dar. Mas eu tenho que permanecer fiel por esse amor, por gratidão, por ter me amado, ter me dado o direito da eternidade, por ter me dado uma condição no qual eu não merecia, no qual eu não sou merecedor, contrária a tudo aquilo que eu mereço. Aleluia! Deus nos dá, Deus dá a você. Na história de Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, foi todo o tempo assim. A mulher samaritana no poço, como posso eu, sendo samaritana, mulher, e o Senhor sendo judeu, falar comigo? Jesus fala com aquela mulher. Quando pegam uma pedra para apedrejar uma mulher adúltera, ele diz para aquele povo que apedrejava, aqueles religiosos, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando aquela mulher se vira, alguém te condenou, mulher, não, nem eu te condeno. Jesus respondeu, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Está entendendo? O Senhor nos dando aquilo que era contrário. Segundo a lei, aquela mulher que sofreu aquele adultério tinha que ser apedrejada. Segundo a lei de Moisés, ela deveria ser morta a pedras, apedrejada. Mas o Senhor disse, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A sentença que era para aquela mulher, o Senhor tirou. Aleluia, o Senhor cumpriu aquilo no qual nós não podemos cumprir. Não que a lei foi anulada, não, mas é porque o Senhor pagou o preço no qual nós não podemos pagar. Jesus comprou, Jesus pagou, Jesus nos remiu, Jesus nos justificou. É Jesus. Então o que eu devo fazer? Eu devo permanecer fiel, devo permanecer crendo, eu devo permanecer firme. Aleluia. Aquele rapaz deficiente, sabedor da sua condição, permaneceu firme. Contrário a tudo e a todos, ele permaneceu firme. Então, no nome de Jesus Cristo, permaneça fiel. Permaneça firme. Firme na rocha que é Jesus Cristo. Aleluia. Não ache que isso é peso demais. Sabe, porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda. O Espírito de Deus nos ajuda.
Nós não somos tentados além daquilo no qual nós possamos suportar. E ainda assim, se nós não aguentarmos, o Espírito Santo de Deus nos livra. O Espírito de Deus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Muito obrigado por estar conosco aqui neste momento. Alguns nomes que foram vistos aqui. Nós vamos mandar um abraço para todos vocês. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amor. Pode ir falando. Soninha sempre está com nós, né, Soninha? Soninha, Um Vitor, abraço, Marco. Vitor, Marco. Rapaz, eu admiro esse Marco demais, viu? Eu te respeito muito, meu irmão. Deus te abençoa. Tenho muito que aprender com você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hã? Sobe mais. Hein? Já vai. Ó, Juliano. o Juliano. E aí, Ju, um abraço, meu A irmão. Thalitinha vai. Deus te abençoa. Márcio. Fala, Thalitinha. Márcio Serafim. Márcio Serafim, Pastor meu Márcio. grande irmão Márcio. Um abraço, viu? Deus abençoe. Estou com saudade de você, meu querido. Vai, Deus Thalita. abençoe. Tiago. Ô, Tiago, um abraço. Tá bom. Amanhã é aniversário dele. Parabéns para você. Amanhã é aniversário do Tiago. Aproveita aí, Deus parabéns para o Tiago. Sim. Juliana, os filhos, família, Vera, o pai do Tiago. Tia Sheila. O que falar da tia Sheila? Que o Senhor esteja contigo, minha irmã. Deus te abençoe. Everton, grande Everton. Meu camarada, Deus te abençoe. Eu fico rindo assim porque o pessoal fala que ele parece comigo, né? Ele é muito mais bonito que eu, mas eles falam, né? Não vou aceitar. Gutenberg, saudade de você, Guto. Grande Guto. Um abraço para você, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Daniel Vilas Boas. Daniel, maestro, grande maestro Daniel. Daniel, Vilas Boas, né? A sua esposa Ingrid, os Isso. seus filhos. Faz um cabelo. Um abraço, cabeleireira Ingrid do Itacolomi, tá? Depois procurem aí o Daniel. Aí, um abraço os demais aí que deram um joia, um like aí. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço para todo mundo. Amém? Glauston. Glauston. Oi, Glauston. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoa. Glauston, motorista da Santa Edvige, ó. Um excelente motorista. Deus te abençoe, meu querido. E os demais aí, no qual nós não lembramos. Pastor Eliel, sua família. Minha mãe, um abraço. A Simone, Eide, Everton, oh meu Deus, esquecendo o nome da minha cunhada do Wilson, Alcione, Pedrinho que acabou de nascer esses dias, né? O Samuel, João Gabriel, né? Aos meus irmãos também, um abraço a todos, Mário, Ismael, Gustone, Geraldo, meu cunhado, Isaías, Elianete, Nayara, Ismael, um abraço para todos, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, nós damos graças a Ti por este momento, por Teu favor, por Tua bondade e misericórdia. Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, firmando a Tua palavra nos corações de cada um, Deus, que aqui está. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra produza fruto, ó Pai. Que possamos permanecer fiel a Ti, ó Pai, independente de qualquer coisa. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Deus, que essa semana seja semana, ó Pai, de vitória na vida de todos, ó Deus, que estão conosco, ó Pai, aqueles que ainda irão assistir, ó Deus, este momento, irão cultuar a Ti depois. Pai, que a vitória do Senhor, a graça, o favor do Senhor esteja sobre a vida de todos. E todos digam amém, e amém. Graças a Deus. Tem, Thalitinha. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, que todos digam amém. E amém. Dá tchau, um beijo. Eu quero dar um tchau e um beijo para todos que estão nos assistindo. Amém. Tchau.